Olá, pessoal. Este vídeo é o Plano de Estudos Tutorado, volume 3, semana 1, do sexto ano, Geografia. Então, temos aqui agora Ensino Fundamental. Aqui eu vou corrigir as atividades. Vamos à primeira atividade. Nós temos aqui estas duas imagens, que é Rio de Janeiro, Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e uma paisagem, uma vista de Toronto, no Canadá. E temos aqui opções A, B e C sobre estas imagens. Na opção A, compare as principais características climáticas dos lugares retratados nas imagens acima e liste em seu caderno as diferenças entre elas. Podemos ver aqui facilmente que uma é de clima quente e a outra de clima frio. Copacabana, no Rio de Janeiro, está aí o pessoal na praia, se divertindo. No Canadá, lá em Toronto, né, temos uma pessoa admirando a paisagem toda branca, cheia de neve. Características climáticas. Neste local 1, Copacabana, temos aí um clima tropical quente e úmido. Vemos as pessoas na praia se divertindo. Então, quente, no mínimo, né? E úmido pela sua proximidade com o oceano. Então, nós vamos ter aí um clima que vai sofrer a influência do oceano. Então, nós vamos ter essa umidade maior. Se é quente e úmido, nós não teremos aí uma variação tão grande da temperatura entre máximas e mínimas, ou amplitude térmica. Já Toronto, lá no Canadá, nós temos uma paisagem toda coberta por neve, clima frio. Possivelmente, isso aí está no inverno, né? Nós vamos ter um clima frio com a presença de gelo. É um clima seco. Entendamos que clima úmido, nós vamos ter uma umidade no ar. Nesse clima frio, essa umidade ela se congelou e precipitou na forma de neve. Então está seco. Tem água, mas em estado sólido, ok? Algum dos lugares retratados apresenta características climáticas semelhantes àquelas do lugar onde você vive? Em caso positivo, quais são? Eu vivo em Bom Despacho. A maioria dos meus alunos em Nova Serrana. Então, estamos no mesmo estado, Minas Gerais, que é do lado do Rio de Janeiro. Nós temos características, sim, parecidas. A questão da temperatura. Nós também estamos num clima tropical. Uma diferenciação aí porque o Rio de Janeiro está próximo ao litoral, então lá é tropical litorâneo. Nós estamos numa área mais afastada, mais dentro do continente, e uma altitude em relação ao nível do mar maior. Então nós vamos ter aí tropical de altitude. Será quente, com verões quentes e úmidos, porém a nossa temperatura em relação ao Rio de Janeiro, ela vai ter uma variação térmica maior, ok? Na sua opinião, por que há diferentes tipos de clima na Terra? Nós sabemos que, dependendo do local que você está no planeta, vai ter um clima mais quente, mais frio, ameno. Isso é em relação ao formato da Terra, que esse formato geóide, quase uma esfera, ele não vai receber a incidência solar da mesma forma. Os raios solares não vão bater na superfície terrestre do mesmo jeito. Nessa região onde nós estamos, os raios solares eles vêm mais perpendiculares. Lá em Toronto, esses raios são mais inclinados e isso vai diferenciar o clima. Então, quanto mais próximo ao Equador, você vai ter uma insolação maior, então temperaturas maiores. Quando você se direcionar aos polos do planeta, seja o norte ou o polo sul, nós vamos ter aí um aumento na latitude. E quanto maior for a latitude, menor será a temperatura. Então, Toronto, possivelmente uma latitude muito maior do que Rio de Janeiro, temperaturas menores.
Em relação à temperatura, quanto maior a altitude em relação ao nível do mar, menor a temperatura também. Tanto que nós temos o frio de montanha em áreas como o Kilimanjaro na África, que teoricamente, pela latitude, não era para existir gelo. Porém, no topo do Kilimanjaro, nós temos neve, considerada as neves eternas. Sabemos hoje que não é tão eterna assim, né, devido às mudanças climáticas. Mas, devido à altitude, é possível haver neve, mesmo em áreas quentes. A área do globo, da faixa do nosso planeta, que deveria ser equatorial, por exemplo. Mas se você está numa altitude, no topo de uma montanha, essa temperatura será menor, porque aí o que vai influenciar não é a latitude, e sim a altitude. Questão 2. Observa o mapa e responda. Mapa mundo, altitudes. Este é o mapa. Nós temos aqui um mapa mundi com todas as suas cores, diferenciando as altitudes no planeta. Altitudes esta em relação ao nível do mar, tá? O nível do mar é sempre zero, em qualquer parte do planeta. O nível do oceano, tá? Porque nós temos mares internos que a sua altitude não bate com a dos oceanos. Vamos lá. Observando a legenda do mapa e em seu caderno, indique os intervalos de altitudes que cada uma das cores representa. Aqui nós temos um probleminha que essa imagem ela não está tão legível. Eu vou passar para o computador e colocar aqui na frente a imagem de uma forma mais legível, tá ok? Porque nesta que eu imprimi não ficou tão legível assim. Então, a partir de agora, é a imagem que vai estar aparecendo aqui, não eu. Então, vamos lá. Com esta imagem, nós vamos ter a seguinte situação. Neste primeiro quadradinho aqui da legenda, esse tom mais laranja, vai de 1.200 a 2.500 metros. No tom mais avermelhado, de 2.500 a 5.000 metros. No tom marrom mais claro, de 5.000 a 7.500 metros. E no tom de marrom mais escuro, são as altitudes acima de 7.500 metros. Na nossa pergunta B, qual tom foi usado para representar as áreas de maiores altitudes? Um tom de marrom mais escuro. Pesquise, se possível, em quais cadeias de montanhas está situado o pico mais elevado do mundo e o mais elevado da América. O pico mais elevado do mundo é o Everest, que fica na cadeia de montanhas do Himalaia. E o mais elevado da América, ele fica na cadeia de montanhas da Cordilheira dos Andes, e é o Aconcagua. Agora, dando sequência, a nossa questão 3 está aqui. Observe a imagem abaixo. Eu vou colocar ela aqui maior também, para facilitar, não é? Aí vem as instruções. Cada letra da imagem diz respeito às principais formas de relevo: montanha, planalto, depressão, planície e morro. Responda em seu caderno direcionando a letra com a respectiva forma de relevo. Nós vamos ter aí a letra A com um planalto, a letra B com um morro, a letra C com uma montanha, a letra E uma planície e a letra D uma depressão. Essa depressão aí é aquela depressão relativa, ou seja, ela é uma parte mais rebaixada do relevo relativa às duas áreas circundantes. Porque a depressão nós temos a relativa e a absoluta. Depressão absoluta é quando nós temos uma altitude inferior ao nível do mar. Lembra que eu disse que a altitude zero são os oceanos que têm mares fechados ou mares internos que não bate? É porque tem mares internos que a sua altitude é inferior ao zero, é inferior ao nível do mar, ou seja, é uma depressão absoluta, tá ok? Hoje está complicado para gravar, viu? Porque tá quente aqui, eu estou até transpirando, e aquela colinha que tem no equipamento, aqui ó, a colinha daqui, ela está soltando. Toda hora
o celular fica caindo. Esse vídeo mesmo, eu já comecei a gravar ele umas 15 vezes. E esse aqui já é o terceiro que eu utilizo. Os outros estão para lá, não dá para eu pegar para mostrar agora. Que solta isso aqui e o celular fica caindo. Depois eu vou passar uma cola permanente aqui. Mas voltando à questão. Questão 4. Leia a frase abaixo. Estão acabando com a floresta amazônica. E eu com isso? Eu moro em Minas Gerais. Você concorda com esta frase? Eu não concordo. Por quê? Eu moro em Minas Gerais. A floresta amazônica está lá no norte. Mas ela funciona como um termostato do planeta. O que seria esse termostato? É aquilo que dá uma regulada no clima. Há décadas atrás, a gente ouvia sempre aquela frasezinha: a Amazônia é o pulmão do planeta. Hoje sabemos que não é bem isso. Ela não é o pulmão do planeta, ela não purifica o ar do planeta. Isso é feito pelos oceanos, com as suas algas, basicamente, né? Ou seja, a maior parte. Mas a floresta amazônica, ela tem uma função de regular o clima no planeta, para que em áreas não sejam extremamente quentes, em outras extremamente frias. Então, ela seria o termostato. Então, essa floresta é importante para mim aqui em Minas Gerais, para alguém lá na Europa, porque ela vai influir no clima do planeta inteiro. Aí, por último, temos a quinta questão. Tem aqui novamente uma imagem. A qualidade não é das melhores, em que mostra a distribuição da água pelo planeta. Aí vem a primeira pergunta. Qual a porcentagem de água salgada e de água doce no planeta? A água salgada, 96,5%. A água doce, 3,5%. A segunda questão. Por que nem toda a água doce da Terra está disponível para o consumo imediato? Simples. Parte desses 3% está dispersa aqui, na atmosfera, como vapor de água. Por isso nós temos aqueles climas úmidos. Lembra lá da primeira questão? Lá no Rio de Janeiro, quente e úmido. Então, é um clima quente que tem muita água doce na atmosfera em forma de vapor. Nós temos também a água que está congelada. Lembra lá de Toronto? Aquela quantidade de neve? Aquilo ali é água congelada. Então, nós vamos ter as geleiras, os polos, seja no norte e no sul, com a quantidade, um volume de água doce muito grande, congelado. Temos a água subterrânea, nos aquíferos, nos lençóis freáticos. Esta água ela não está disponível para consumo imediato, tá ok? Então agora nós vamos passar para o próximo vídeo, que será a sequência dessas correções. Então será do 7º ano, volume 3, semana 1. Bora lá!